Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre a vontade de Deus, tentando entender. Deus já nos revelou na Bíblia Sagrada, porém, existe mais, não sei se existe mais do que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia já, pra gente já é o bastante, mas às vezes a gente quer saber mais, porque às vezes a gente tem um questionamento, devo ou não devo casar com essa pessoa? O cara vai na Bíblia e não está na Bíblia. André, case com a esposa ou não. Só que ali existem parâmetros para que Deus fala, olha, a melhor mulher para você é essa, a melhor maneira de conduzir sua vida é essa. Só que hoje a gente vive num tempo de respostas específicas e muita gente entende que a vontade de Deus revelada na Bíblia, ela é muito ampla, não é muito abrangente, não é tão específica, em dias que a gente procura resposta objetiva. Né? A gente quer múltipla escolha, que é essa aqui, acabou então, já sei o que eu vou fazer. É difícil a gente ler, por exemplo, até nisso, nas coisas mais boas, eu vou escolher uma namorada, uma esposa, e a Bíblia, enfim, ela elenca. Nesse sentido, eu acho ela até muito específica, mas até nisso as pessoas têm muita dúvida de que caminho seguir, que mulher escolher, para onde eu vou, devo ou não devo aceitar essa porta de emprego. E, às vezes, as pessoas acham que a vontade de Deus revelada é muito ampla. A palavra de Deus diz assim, que o meu povo se perde por não conhecer as Escrituras, por não conhecer os princípios de Deus. E aí, às vezes, nessa procura de uma palavra objetiva que norteia aquilo que aonde ele precisa chegar, ele faz da sua vontade a vontade de Deus, mistura essas questões, como falou o pastor Anderson, já lê contaminado já. E aí ele faz daquela sua vontade a vontade de Deus e vai por ali. E nunca falta um profeta para dar uma profetada, né? E às vezes confirmar aquilo que está no coração dele como interesse. Profecia contaminada também. E aí ele quebra a cara lá na frente, né? Aí ele vai colocar culpa, às vezes até coloca a culpa em Deus, né? Quando na verdade acontece o exemplo que o pastor Jeremias colocou do seu irmão colocando o dedo no fogo. Mas eu creio que nós seres humanos, que somos diferentes dos anjos, né? Porque os anjos eles não têm o livre-arbítrio, né? Nós temos esse livre-arbítrio, e aí nós estamos nessa procura de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Agora, como que nós vamos saber a vontade de Deus se nós não entendemos Deus? Aonde que a gente entende Deus? Qual é o manual que nos ensina? Qual é o manual do fabricante? O nosso manual, que somos a feitura de Deus, é a Bíblia Sagrada. Todo carro, quando sai da fábrica, ele tem um manual. Aonde ele tiver, esse manual vai informar todas as condições, o funcionamento desse veículo. Se ele chegar em qualquer lugar do mundo, ele tem que ter o manual. Se ele não tiver o manual, ele tem que retornar ao fabricante para que ele diga o que deve, como ele deve funcionar. Fazer o recall. Tem que fazer recall para dar uma consertada. Então, mal a gente lê manual de carro, homem, né? Muito menos o nosso próprio manual. Mas isso aí fica uma dica, porque senão a gente vai ter que ficar voltando sempre para a oficina, que seria a igreja, para o mecânico, que é o pastor, né? E às vezes é Deus. Que às vezes dá E às vezes para voltar para fazer um check-up espiritual. Mas às vezes dói, né? Check-up tem que trocar peça, né? Aí quando troca a peça é duro, não é fácil não, mas é bom mesmo a gente se preparar nesse sentido. Voltando Eu tirei o gancho, é verdade. Não, sem problema. A gente aqui vai batendo papo. A graça é o que nos move na vida cristã. É o chamado favor imerecido, é aquilo pelo qual nós não podemos pagar. Você pode ter aí todos os recursos do mundo, você não pode pagar pela graça. Agora, eu gostaria de só enfatizar algumas coisas. Primeiro, o pastor Joel mencionou agora há pouco em relação ao manual do fabricante. Nós temos a Bíblia, que é a revelação de Deus, e nós temos aí o que eu chamo de vontade geral de Deus em relação ao homem. Padrões, princípios, são princípios que são válidos para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Agora, esses princípios não podem ser tomados como essa regra do talião.
Por exemplo, se você pegar o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, e você for tentar praticar o Sermão do Monte dentro dessa concepção legalista, nós nunca vamos cumpri-lo. Por quê? Porque o nível de exigência é muito grande, é muito amplo. Então, o Sermão do Monte aponta para a dimensão perfeita do reino de Deus e para a idealização deste reino na vida presente. É como um referencial que nós temos diante de nós. Agora, esse referencial só se vai alcançar mediante a graça. A graça não só salva, como ela também é a ferramenta, é um instrumento para a santificação, para a vida cristã. Com certeza. Esse é um conceito que nós precisamos ter bem claro em mente. Agora, uma outra questão que eu gostaria de tratar ainda é em relação a essa questão da vontade permissiva, porque tem-se a impressão, por exemplo, se a pessoa não creu, se a pessoa perde a fé, perde a vida cristã, morre sem salvação, Deus ficou em prejuízo? Não, de forma alguma, porque ali se aplica a justiça de Deus, que é um dos aspectos também dos atributos de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça, e essa justiça, ela se personifica na pessoa de Jesus quando ele leva sobre si a nossa culpa. Então, a partir do momento em que o homem, através da sua livre agência, ele decide não aceitar a promessa e a graça através da salvação, Deus não é culpado disso. E também aí se aplica a justiça de Deus. E aí eu quero concluir esse raciocínio voltando com Jesus ali no Getsêmani. Qual foi a oração dele? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não estava ali orando no sentido da cruz em si, no sentido de experimentar as atrocidades do Império Romano. Ele estava olhando para o cálice no sentido da culpa que ele levaria da humanidade, mas ele concluiu a sua oração dizendo: todavia seja feita a tua vontade. E essa vontade de Deus foi feita em Cristo, não pela presença de Deus em Cristo, sendo ele Deus humanizado, mas essa vontade foi feita mediante a graça de Deus na sua vida, porque na cruz ele mesmo clama e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele se vê desassistido da presença de Deus naquele momento, porque era o momento em que ele carregava a culpa do pecado, não é a culpa do homem. Para terminar, então, naquele momento, se Deus fizesse a vontade do homem em Cristo, digamos assim, nós não estaríamos aqui hoje no Antenados na Geral. Não teria havido a cruz, não teria havido a ressurreição, não teria havido o cristianismo, porque Jesus teria descumprido um propósito de Deus para a sua vida. Ele veio ao mundo para cumprir aquele propósito. Então, de qualquer modo, Deus vai cumprir o seu propósito na vida humana, seja não intervindo, seja agindo, seja em missões específicas que ele dá. E aí entram outras questões que ele mencionou bem, a questão da prova, de você pôr ali o novelo, não é? Como fez Gideão. Porque Deus já falou. Já falou. Já falou. Então, agora você vai experimentar, provar, no sentido de ter a segurança de que Deus quer que você siga aquela direção. Às vezes a gente faz ao contrário. São circunstâncias. Às vezes a gente não faz é? o contrário. A gente vê a lã molhada, vê a terra, vai todo mundo. Aí, quer dizer, vai para Deus dizer: isso aqui é a tua vontade. Eu acho que o processo é o contrário. Primeiro Deus fala... E depois você... E como põe nós em somos prova. contaminados, Claro. a gente não pode confiar assim cegamente Claro. em si próprio, porque a gente não veio do Espírito Santo igual Jesus, a gente veio lá de Adão, que estamos nessa carne. Então, o que a gente faz? A gente se aconselha, mas para ter essa confirmação, vamos dizer assim. Igual a decisão de você pretende comprar aquele carro, aí você vai e certifica se é a melhor compra. Você pretende morar naquela casa, aí você certifica com o engenheiro, então você já escolheu. Então, isso é o nosso caso. Agora, quando Deus já comissionou a gente... E aí existe um segredo, André, pastor Anderson, pastor Joel. Qual é o segredo que muitos de nós não praticamos
E o que contribui muito para isso, ou seja, para a gente melhorar nesse processo, é o discipulado, não é? É a comunhão com Deus, não é? É a vida de comunhão com Deus. É aquela capacidade de você, pela comunhão que você tem com Deus, a intimidade que você tem com Deus, você entender o que Deus quer da sua vida. Eu acho que isso também pode responder a pergunta que nós tivemos do telespectador, no sentido de, poxa, eu leio a Bíblia, que é a revelação da vontade de Deus, e às vezes eu tenho dificuldades em ter as respostas para questões específicas da minha vida. Foi bem colocado pelo pastor Jeremias, olha, Deus coloca a sua vontade geral na Bíblia. Exatamente. Você quer saber qual a vontade específica que Deus tem para a sua vida? Comunhão com Ele, querido. Aí, não só lendo a Bíblia, mas orando, indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E aplicando esses princípios. E vivendo isso tudo que você está lendo. Aí, Deus, de alguma maneira, que às vezes é difícil a gente falar, vai ler isso, você vai sentir aquilo que você, de alguma maneira, também fizer dentro da comunhão com Deus, Deus acaba honrando. Porque assim, e eu acredito muito nisso. Ai, Deus, qual a mulher que eu tenho que escolher? Essa, aquela ou aquela? Eu já namorei, não sei o quê. Quem escolhe é você, e Deus honra a sua escolha. Também tem muito disso na Bíblia. Qual é a vontade de Deus? É a sua vontade na comunhão que está com Ele. Então, se você escolher, Deus vai honrar. E isso vem não só com a leitura, mas com a comunhão de Deus. Vamos para um rápido break? Depois a gente volta e eu quero ouvir também dos pastores. Muitas pessoas estão falando, André, tem como acelerar um pouco a vontade de Deus na minha vida? Tem pessoas que acham que já sabem que Deus quer para eles. Por uma profecia, porque Deus falou de fato com eles e quer que isso aconteça rápido. Olha, aí, enfim, como talvez, biblicamente, tive um sonho, você errei um dia. Poxa, será que pode ser hoje, é amanhã? Será que a gente tem como acelerar isso? E claro, como também interpretar a vontade de Deus e levar isso a um grupo, ao coletivo? O profeta fazia isso ao povo. Deus falava com ele e trazia isso para o povo. Aí hoje, como nós falamos, estamos contaminados pelas nossas próprias vontades, até que ponto devemos ou não devemos aceitar ou ouvir e tudo que vem do pastor, que é o nosso profeta de hoje, é o anjo da igreja. Ele vem, olha, ouvi de Deus, Deus mandou a gente ir por esse caminho. Até que ponto essa fala está ou não está contaminada com os desejos pessoais de uma pessoa, que é normal. Quando a gente ouve, a gente filtra pelo nosso entendimento e, claro, um pastor tem que passar isso para o coletivo. Como é que a igreja aceita tudo isso? Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.